Qual a intenção de uma igreja de matar tantas pessoas? Tantas pessoas. Uma pergunta que não sai da mente de uma testemunha de Yehoshua. Não sai. Não sai. Uma testemunha de Yehoshua que é convertida ao Senhor Yehoshua. Pergunta para si mesmo, né? Qual a intenção? Por que uma igreja matou tantas pessoas? Em João 10:10, olha que versículo fácil de você guardar na mente. João 10:10, a parte B do versículo. Senhor Yehoshua disse: eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Essa é a palavra do Senhor Yehoshua. Mas eles fizeram ao contrário, né? E, aliás, João 10:10, a parte A do versículo é: o diabo veio matar, roubar e destruir. A parte A do versículo. E a parte B é o Senhor Yehoshua falando, né? A parte A também é o Senhor Yehoshua aqui falando, né? Mas na parte B ele disse: eu vim para que tenham vida. E tenham vida com abundância. Entendeu? É uma pergunta que dá vontade de sair perguntando nas ruas, nas avenidas, nas praças. Por que essa igreja matou tantas pessoas? O homem do mal, o inimigo do Criador, pensa que o irmão Nilson está delirando, está jogando conversa fora, mas vamos perguntar para o Google, entendeu? Que hoje em dia está fácil de estudar. Vamos perguntar quantas pessoas esta igreja sanguinária, vamos perguntar só da Santa Inquisição. Né? Você vai ver que é 30 mil, mas pode tornar milhões, porque não tinha imprensa, que na época, né, tinha malemar alguns jornais começando nas capitais, não tinha uma internet, não tinha uma TV, que rádio, eu nem sei se tinha aqui na época, também para divulgar essa atrocidade, né? Foram 600 anos matando pessoas, né? Matando pessoas, apagando a verdade, você entendeu? Se você mata uma pessoa que está com a verdade, você está apagando a verdade, né? E essas pessoas que morreram, o que eles chamavam as pessoas de herege, pessoas que não aceitavam as suas imagens, a sua imagem, as suas festas, os seus dogmas. Esses eram hereges. Né? Então nós vamos ver o parecer do Google, o parecer da internet. Entendeu? Vamos estudar, vamos saber, mas é uma pergunta que não sai da mente, entendeu? Não é você que viu falar do Senhor Yehoshua e diz que é testemunha de Yehoshua, mas uma testemunha de Yehoshua convertida não sai da mente dele, como uma igreja sanguinária hoje existe. Como que existe? Vamos estar perguntando para o Google quantas pessoas a Igreja Católica matou na Santa Inquisição.
Vamos ver se está bem alto aqui. Ah, tá. Vamos estar perguntando. Quantas pessoas a Igreja Católica matou na Santa Inquisição? De acordo com Brasil Escola, UOL, alguns dizem que a Inquisição, em seu auge, nos séculos XVI e XVII, matou até 100.000 pessoas. Se são incluídas as guerras religiosas, passamos de milhares para milhões. Estão ouvindo? É o irmão Nilson que está aqui mentindo, provocando. Qual que é a verdade? Qual que é a verdade registrada na história? Aqui, ó. Alguns dizem que a Inquisição em seu auge nos séculos 16, 17, matou até 100.000, né, pessoas, se não incluídas as guerras religiosas, né? As guerras religiosas provocadas por quem? Por quem? Pela Igreja Católica. Passamos de milhares para milhões. Há versões que falam em 30 milhões de pessoas. Há versões que falam 30 milhões de pessoas. Essa semana eu comuniquei num jornal de Portugal. Portugal. Eles falando da escravidão, né? Eles falando do presidente de Portugal querendo indenizar as pessoas pela escravidão. Um presidente comunista que está saindo agora, né? Mandei uma mensagem lá. Quem tem que pagar pela escravidão é a Igreja Católica. Porque a escravidão foi na Santa Inquisição. Foi na Santa Inquisição, a época que a Igreja Católica mandava no mundo. A Igreja Católica mandava no mundo, entendeu? E a Igreja Católica foi beneficiada pela escravidão. Esses templos luxuosos. Aqui em Minas, tem igreja de ouro, aqui em Minas. O povo trabalhando escravo aqui em Minas, e tem igreja de ouro, a Igreja Católica, construída na época da Santa Inquisição, na época dos escravos. Então a Igreja Católica foi beneficiada, entendeu? Então a Igreja Católica tem que ser investigada, até pelo tempo da escravidão, entendeu? Pela maior guerra que teve no Brasil, Guerra de Canudos, que mataram uma cidade. A Igreja Católica tem que ser investigada. Os padres da época tinham inveja de um líder que se levantou e acolheu os escravos. Porque a ordem da Igreja Católica era para os escravos morrerem. Entendeu? Estude a história do Antônio Conselheiro, da cidade de Canudos. Entendeu? Ele, com poucos esforços, foi se ajuntando aqueles escravos que eram libertos, né? Quer dizer, se ajuntou os fazendeiros e os padres, era para deixar morrer. Que não era nem para dar comida para aquele povo. Entendeu? E o Criador sempre levanta alguém, né? Nessa época, levantou esse Antônio Conselheiro e começou ali socorrer os escravos. Começou ali ensinar eles a plantar, colher, comercializar, e estava indo bem na cidade de Canudos. Mas os padres instigaram o presidente da época, né? O presidente da época, por 3 vezes, a terceira ou quarta vezes, vai, destrói a cidade e mata até as criancinhas, por causa dessa igreja. Essa igreja tem que ser investigada, entendeu? O que eu estou falando aqui, eu respondo pelas minhas palavras, porque são verdadeiras. Pelas minhas palavras, eu morro por elas,
Porque são palavras verdadeiras. São palavras verdadeiras. Entendeu? Eu não posso morrer pela mentira, pela calúnia. Não, mas pela verdade, a minha vida está disponível 24 horas por dia. E essas palavras são palavras verdadeiras. Essas palavras são palavras verdadeiras. Né? Não sai da minha mente. Qual a intenção de uma igreja de matar tantas pessoas? É um ponto de interrogação, né? Um ponto de interrogação que fica hoje na vida da gente. Uma testemunha de Yehoshua convertida sabe. Sabe do que eu estou falando. Entendeu? Um judeu convertido sabe do que eu estou falando. Entendeu? Mas o ímpio vai de mal a pior. O ímpio não compreende a palavra de Deus. O ímpio prefere matar uma pessoa que está com a verdade do que pegar a sua internet e estudar sobre a verdade e saber a verdade. Entendeu? Esse é o homem ímpio. Mas aquele que é servo do Criador é humilde. Ele vai na história e busca a verdade. Né? Apocalipse 18, versículo 4. Tem 2 mandamentos para o povo evangélico e para o povo católico. 2 mandamentos para o povo evangélico e o povo católico. Que, aliás, além dos 10 mandamentos que nós temos, né? Porque a Bíblia é cheia de mandamentos. Você vai se aproximando do Criador, você vai ver que aparecem muitos mandamentos. Tem versículo que é o mandamento. Tem versículo que é o próprio Criador nos ensinando. Mas 2 versículos que é para evangélicos e católicos. Apocalipse 18 e 4. Sai dela, povo meu. Aí a gente vê a bondade do Criador. Sai dela, povo meu. Olha, o Criador ainda chama povo dele, né? Porque vocês não sabem a história. Vocês não sabem chegar no padre na hora da missa, interromper a missa e falar: ó, padre, quantas pessoas da minha família essa igreja matou na Santa Inquisição? Você não sabe, na hora da missa, interromper o padre. Por que vocês apagaram o nome de Deus e colocaram o nome dessa imagem? Por que vocês apagaram as festas santas do Criador e colocou festas mundanas, comércio religioso? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês criaram os dogmas e apagaram os mandamentos? Você não sabe fazer isso, entendeu? Você até então você é inocente. Por isso que o Senhor Yehoshua disse: sai dela, povo meu, e não seja participante dos seus crimes de sangue. Essa igreja matou muita gente. Essa igreja derramou muito sangue. Essa igreja se criou muitos orfanatos, né? Porque as criancinhas era mais fácil de doutrinar, né? Os pais não. Os pais arrancam o pescoço deles. É assim que vocês faziam. É assim que vocês faziam com os meus irmãos do passado, entendeu? Como que eu vou me calar para vocês se o profeta Isaías diz que na sua palavra: não me calarei até que saia a sua justiça. Eu nunca vou me calar. Só se vocês me matarem igual matou os meus irmãos. Essa semana, eu dialogando com um padre, eu vi que ele ficou muito nervoso comigo.
Entendeu? Eu falei assim, você vai me matar igual você matou os meus irmãos? Vai me matar por causa da verdade? Vai! Entendeu? Essa foi a palavra que eu falei para ele. Entendeu? Você escalava as pessoas, você escalava a verdade matando pessoas, fazendo injustiça. Mas para você, ouvinte, que tem um pingo de temor de Deus, eu aconselho você, faça um esforço para conhecer o nome de Deus. Entendeu? Faça um esforço para conhecer o nome de Deus. O próprio Criador nos deu uma dica. A salvação vem dos judeus. Entendeu? Você, para procurar o nome de Deus, você não vai procurar em Roma. Entendeu? Essa igreja aqui, essa igreja romana está aqui em Apocalipse 17. Ela aparece aqui como uma igreja que tem tudo. Aos nossos olhos parece que ela tem tudo, né? Ouro, prata, pedras preciosas, diamante, né? Mas está cheia de nomes de blasfêmias. Então, se você for buscar em Roma, com certeza eles vão te dar um nome de blasfêmia para você. Não o nome da nossa salvação. Não o nome da nossa salvação. O nome da nossa salvação está lá em Israel. O outro vídeo que nós fizemos, por isso que os homens ímpios da terra têm ódio de Israel, porque Israel ali guarda as coisas, principalmente o nome de Deus, as coisas de Deus. Leis, preceitos, mandamentos, tudo em Israel, né? Eu chamo a fé que uma vez foi entregue aos santos. Não fala duas vezes, uma vez. A fé que uma vez foi entregue aos santos. É a fé de Israel, entendeu? Então esta é a verdade. Esta é a pergunta que não sai da minha mente. Por quê? Qual a intenção de uma igreja de matar tantas pessoas? Parente nosso? Amigos? Quantos filhinhos que ficaram sem o seu pai, sem a sua mãe? Por causa da verdade. Tudo para implantar a mentira. Que a Bíblia diz, e trocaram a verdade pela mentira. Para isso acontecer, mataram pessoas. Fique com essas palavras, estuda mais, seja uma testemunha do Criador na terra. Ainda que custe a sua vida. Entendeu? Ainda que custe a sua vida. Entendeu? Mas segundo as Escrituras, é honroso morrer por causa da verdade. Honroso morrer por causa da verdade. Baseado em Apocalipse 20. Primeira ressurreição das testemunhas de Yeshua. Daqueles que foram degolados por causa do testemunho do Senhor Yeshua. Que deram testemunhos do Senhor Yeshua na terra e perderam as suas vidas. Entendeu? Então é honroso morrer defendendo a verdade. Vergonha é morrer defendendo a mentira. Morrer sendo ladrão, morrer sendo mentiroso, morrer sendo falso profeta. É horrível, né? É horrível. Mas morrer defendendo a verdade é honroso. Fica com essas palavras no nome do Senhor Yeshua, o Deus de Israel. Amém.